Bom dia, meus amores. Estou aqui de volta para a gente falar um pouquinho sobre uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo acha legal. Não vou falar sobre maquiagem, não vou falar sobre batom, não vou falar sobre sapatos nem bolsas, né? Mas eu vou falar uma coisa que até os mais bobos dos bobos gostam. Eu vou falar sobre dinheiro. Dinheiro é bom, não é? O dinheiro a gente pode fazer um monte de coisa, comprar um monte de coisa, ter um monte de coisa. Ninguém está falando que ter dinheiro, que gostar do dinheiro, né, é ruim. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro, esse sim é ruim. Ou seja, quando você começa a gostar tanto do dinheiro, que você acha que sem ele você não consegue mais viver. A palavra de Deus fala muito sobre dinheiro. Né? Eu não sei quantas vezes, mas esse povo que estuda a palavra de Deus, eles sabem direitinho quantas vezes é falado sobre o dinheiro dentro da Bíblia. Né? Então o próprio Jesus nos alertou, tá? O próprio Jesus nos alertou a esse amor pelo dinheiro, que nós não devemos ter amor, apego, né? Tanto ao dinheiro quanto às coisas materiais. Que a gente tem que conservar essas coisas, saber ser um bom mordomo, saber administrar essas coisas é uma coisa. Agora, você ter apego, amor, né, a mais, onde você vai passar a viver por causa do dinheiro, aí não. Aí o Senhor Deus fala que nós não devemos agir assim. Mas o que eu quero falar do dinheiro? Por que eu quero falar de dinheiro? Né? Eu estava andando pela internet, navegando pela internet, e eu ouvi de uma moça falando que ela já estava cansada de emprestar dinheiro para parentes, né? E ela se sentia assim como se fosse na obrigação de emprestar. Por ser um parente bem próximo dela, né? Ela se sentia na obrigação de emprestar esse dinheiro. E eu fiquei pensando, né? Será que ela é realmente obrigada a emprestar o dinheiro para essa pessoa? Né? Como que nós devemos agir na hora de você emprestar dinheiro para alguém? Né? Todo mundo já passou por isso. Algum parente ou amigo vir até a gente pedir dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, né? A palavra de Deus fala que nós devemos sim emprestar o dinheiro. Aliás, ele não fala nem que a gente deve emprestar, ele fala que a gente deve até dar esse dinheiro. Mas tem um porém. Nós devemos emprestar ao pobre necessitado. Né? Ou seja, a pessoa pode ser pobre, mas não pode estar necessitada, né, de um dinheiro. Tem pessoas pobres que vivem com um orçamento apertado, mas consegue viver, né? Controladamente consegue viver. Mas já tem pessoas que são pobres e necessitadas, ou seja, elas necessitam, né, de uma ajuda de outra pessoa. Mas o problema está aí, como saber da necessidade? Será que aquele parente seu, aquele amigo que veio pegar dinheiro emprestado com você, né, conversar com você sobre dinheiro, sobre empréstimo, será que ele realmente está necessitado de dinheiro? Porque a necessidade, ela é o quê? O que é necessidade? Você quer trocar de carro? Quer um carro zero, né? Tá um carro velho, você quer trocar um carro novo. Isso é necessidade? Do meu ponto de vista, não é. Né? Eu quero viajar, né? Meu sonho é conhecer Paris, por exemplo. Tem tanto tempo, né, que eu quero ir lá conhecer Paris, não consigo. Vou pegar um empréstimo com fulano de tal para poder fazer essa viagem. Isso é necessidade? Não é. Né? Eu fiz um negócio, não deu certo, eu estou precisando de um dinheiro para injetar mais dinheiro, né, para o meu negócio girar, porque o negócio que eu fiz não está dando certo, vou começar a fazer uma outra coisa. Também não é necessidade. O que é necessidade? Necessidade, do meu ponto de vista, também se a gente for ver, né, pela história aí, necessidade é o quê? Aquilo que você precisa para viver. E o que nós precisamos para viver? Né? Nós precisamos de quê? De comida, de roupa, de
remédio, que às vezes você precisa de um remédio, e às vezes você não tem condição de ter isso. O pobre, às vezes ele não tem condição de ter essas coisas, né? Para ele fica difícil, né? Ter alimentação, né? Tá com problema de saúde, de repente acontece um problema de saúde, ter que correr atrás de remédio. Então, nós temos que saber o que é necessário. Então, a palavra de Deus fala o seguinte: quando nós estamos com um irmão que eu falo não é irmão de sangue, né? Mas um irmão, uma pessoa próxima, um parente, um amigo, que ele está pobre, em necessidade, nós devemos não só emprestar, nós devemos dar, como se não fôssemos esperar recebermos em troca. Mas você não pode se sentir na obrigação de emprestar um dinheiro para uma pessoa que não tem, por exemplo, a administração, que não sabe administrar os seus próprios negócios. Ela não está sabendo administrar o dinheiro dela, né? Então ela tem que aprender. E não é com o seu dinheiro que ela vai aprender a administrar esse negócio, né? Às vezes, você não emprestando esse dinheiro, você deixando ela levar porrada, ela vai aprender. Porque a palavra de Deus fala também que muitas vezes é no sofrimento que nós aprendemos alguma coisa. Tá? Então, às vezes você fica amparando aquela pessoa, para aquela pessoa não cair. Às vezes é melhor você deixar ela cair para ela aprender. Tá? Porque enquanto você está ali amparando, ela não vai aprender. Ela tem quem sustente, quem dá suporte. Às vezes tudo bem, é necessário dar um suporte, mas outras vezes não é. Você vai, chega uma hora que não dá. Então, a palavra de Deus fala isso, emprestar ao pobre e ao necessitado. Mas por quê? Um outro versículo, depois eu vou colocar aqui embaixo, né? Eu estou citando assim, mas embaixo eu vou colocar os versículos que a palavra de Deus fala, que nós devemos aprender a discernir quem está com necessidade ou não. Porque muitas vezes corre o risco de você emprestar um dinheiro para uma pessoa que não tem necessidade daquele dinheiro, e aquele pobre necessitado que você poderia emprestar ou até dar o dinheiro para ele, você não está fazendo isso. Então nós temos que colocar na balança, né? Aprender. É Deus que vai nos ensinar isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos usando mal o nosso dinheiro. Nós temos que aprender a usar. Então, esse videozinho, um videozinho curto, né, para falar sobre o dinheiro, que é uma coisa que todo mundo gosta, mas que nós devemos, dentro da palavra de Deus, saber como usar o dinheiro. Por exemplo, muitas vezes, eu já vi diversas pessoas, até mesmo você que está me escutando aí, pode ter passado por isso, até aquele negócio de você perder o amigo por causa de um dinheiro, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Você discutir por causa de você, vem uma pessoa e empresta, me empresta 2.000 porque eu estou precisando para, sei lá, né? Para comprar uma roupa, para comprar, para viajar, para fazer reforma da casa. Aí você, todo bom coração, você vai lá e empresta aquele dinheiro. E nunca mais você vê aquele dinheiro, você perde até aquele amigo. Quando ele vê você andando na rua, ele muda de calçada, porque ele está te devendo, né? E você às vezes não sabe como cobrar, que fica chato, né? Você ir lá cobrar um dinheiro que você emprestou, enfim, né? Essas coisas a gente passa porque nós não estudamos a palavra do Senhor. Quando a gente começa a ler e verificar caso a caso, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, você vê o que você pode e o que você não pode, né? Então, muitas vezes, comigo já aconteceu, né? Não em relação a dinheiro, mas outras coisas. Falei, poxa vida, se eu tivesse lido a palavra de Deus, eu não tinha cometido esse erro, né? Então, muitas vezes a gente comete o erro, ou por não ler, né? A palavra de Deus fala isso também, né? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes a gente está errando porque a gente não está conhecendo a palavra de Deus. A gente tem que estudar. Sabe aquela coisa de você se dar mal porque você faz coisas, né, que você não deveria fazer, que a palavra de Deus fala para você não fazer, e você não sabe, você desconhece, ou interpreta mal,
né? Que às vezes a palavra de Deus fala, quando você vê seu irmão passando necessidade e você não ajuda, não acolhe ele, você está errando, você não está no amor de Deus. Mas quando você vê seu irmão ou seu amigo, parente mais próximo, passando necessidade, trocar de carro, viagens, reformas de casa, de apartamento, trocar os móveis, né, plástica, um negócio mal administrado, que a pessoa não aprendeu a administrar, isso não são necessidades. Então você pode emprestar ou não, fica a seu critério. O risco é seu, sabendo que você pode emprestar, né, ou perder um amigo se ele não te pagar, né, ou o risco dele te pagar normalmente, continuar tudo do mesmo jeito, mas o que a gente não pode fazer é aquela coisa, né? Ah, eu errei, e aí o culpado é o outro, o culpado é Deus, todo mundo é culpado, menos a gente, porque nós não estudamos a palavra de Deus, né? Então é isso, espero que eu tenha ajudado alguém na decisão de você emprestar ou não dinheiro para alguém. Leia a palavra de Deus, que ela fala muita coisa. Beijos e fique com Deus, até a próxima.